Gente, quem é que não tem uma cliente que tem uma unha super pequenininha e quer fazer bem curtinha, bem rente ao dedo, né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês de como fazer essa unha e depois de como dar acabamento também. Eu já diminuí a unha e eu sempre deixo ela um pouquinho a mais do que eu quero no final, né? Por quê? A gente ainda vai construir o ponto de tensão e vai precisar lixar a ponta. Então, depois que a gente lixa a ponta, aí sim vai chegar no tamanho que a cliente quer e a gente vai continuar tendo espaço para fazer acabamento na ponta. Então, sempre antes de aplicar o ponto de tensão, deixe ela um pouquinho maior, aplica o ponto de tensão e depois você retira o restante do comprimento que você quer, tá? Então, aqui, ó, ela já tá bem pequenininha e ela é uma unha muito pequena, olha só comparada com a minha, tá vendo? Ela tem um formato de unha bem pequenininho, então pra gente fazer o acabamento até mesmo a construção do ponto de tensão é um pouquinho difícil. Então, olha só, eu vou pegar normal com o meu pincel língua de gata, vou aplicar aqui no centro. E agora, a dica é, para fazer o preenchimento das laterais, pega um pincel mais fininho, porque aí ele consegue chegar até o cantinho da unha sem ficar sujando o dedo da sua cliente, ó. Olha só o controle que a gente acaba tendo. Fica bem mais fácil de fazer assim. Vai preenchendo até o cantinho. Agora, deixa ela aqui bem quadradinha. Vou deixar catalisar em torno de 15 segundos, porque eu tô usando gel branco. E aí, gel branco costuma demorar um pouquinho mais, pode ir lá. E já mostro pra vocês como que ficou o ponto de tensão. Mas usar esse pincel fininho nas laterais ajuda demais. Então, aqui já foram duas dicas, né? Deixar um pouquinho maior para depois diminuir e usar um pincel bem fininho. Deixei catalisar 15 segundos. Vou aplicar aqui a minha presilha. Não vou pressionar o gel, só segura para ele não pular. Aí, na hora que a presilha grudar no gel, você pode soltar, tá? E aí, não aperta esse gel quente. Vai fazendo as outras unhas e depois que ele estabiliza, você pode apertar a presilha para não dar bolha, tá? Mas se você apertar a presilha com o gel quente, a chance de levantar é alta. Então, aqui eu tô conversando com vocês, já dá tempo dele estabilizar e aí sim eu posso apertar mais essa presilha. Se a unha da pessoa for aquela unha muito curta, que não tem nada de borda livre, vou dar mais uma dica para vocês. Ao invés de aplicar a presilha dessa forma, eu ensino muito isso no curso Naturalidade, né? Lá eu ensino várias posições de presilha, para vocês terem ideia de como que fazer uma unha não é um passo a passo. Cada unha pede uma aplicação diferente. Então, o que que eu ensino lá? Ao invés de colocar aquela presilha, eu pego uma presilha maior, uma presilha grande e coloco aqui em cima do ponto zero, ó. Dessa forma, vai curvar a sua estrutura desde o ponto zero e quando a pessoa não tem borda livre, essa posição curva muito mais do que se você colocasse assim. Porque pensa, se ela não tem essa ponta, aonde você vai encaixar a sua presilha dessa forma? Então, não funciona. É por isso que eu sempre falo, passo a passo não funciona. Cada unha é de um jeito diferente. E aí, se você aplica dessa forma, qualquer unha, mesmo que seja bem curtinha, mesmo que seja aquelas que não tem a borda livre, você consegue fazer curvatura de estrutura. Ela não vai ficar uma unha extremamente curvada, tá, gente? Mas ela vai, sim, ficar aquela unha mais estruturada, reta, que a gente não precisa lixar tanto as laterais, tá bom? Então, até para fazer banho, é bem legal aplicar daquela posição. Aqui ainda tem um restinho de borda livre, então vou colocar assim mesmo. Vou colocar para catalisar e depois fazer o lixamento. Aqui tá a unha construída e agora eu vou fazer o acabamento. Olha, mesmo ela bem curtinha, ela tá com curvatura, então fica mais fácil para dar o acabamento. Agora eu vou fazer o lixamento. Vou começar por ponta. Olha, agora eu tiro até chegar no tamanho que eu quero. E aí, tá vendo que ela já vai ficando mais reta? Porque o gel, ele tende a comprimir na hora que vai na cabine. Então, ele dá tipo um abauladinho na ponta.
Quando a gente tira um pouquinho do comprimento depois de construir, ela já fica com esse ângulo de 90 graus que eu tanto falo pra vocês no curso Naturalidade. Agora, eu só trabalho aqui as bordas e vou trabalhar a superfície. Montada e vai passando aqui embaixo. Se tiver tão curta a ponto que não tenha nem borda livre, você vai inclinar a sua broca assim pra fora, ó, e trabalhar pelo menos a pontinha da unha.